então eu não posso dizer para vocês com precisão o que vai acontecer. Mas eu quero falar com vocês aqui, por exemplo, antes de entrar no Apocalipse 17, nós vamos ver que na Bíblia Deus chamou Abraão o pai da fé. E de Abraão ele falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação. E aí depois Abraão teve Isaac teve Jacó, que nós estamos estudando lição, até explanado muito bem pelo Valdo ontem na Berizar. E aí o que acontece? Aí nasce a nação de Israel como um povo que era o povo escolhido de Deus. Só que quando Deus separou o povo dele, que era o povo de Israel, sempre teve o inimigo do povo de Deus. Tinha o povo de Deus e o inimigo do povo de Deus. Por que eu estou falando isso? Que é importante para a gente interpretar o Apocalipse 17. Porque o primeiro, se você for pegar assim, o primeiro inimigo do povo de Deus, quem foi? Da nação de Israel. Da onde que eles foram tirados? Eles eram escravizados ali com a nação. Quem que era a primeira nação que escravizou o povo de Deus? Se você for ver na Bíblia, quem que era? Eram os egípcios. Então você vai colocar a nação inimiga do povo de Deus, os egípcios. E eu quero contar para vocês o seguinte: há uma grande separação, porque os israelitas eram um povo que servia ao Deus verdadeiro, era um povo monoteísta, que acreditava no Deus vivo. E a Bíblia é repleta de Gênesis e Apocalipse condenando a idolatria. Sempre acontecia um problema por causa disso. O povo de Deus, eles adoravam o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que criaram esse mundo, a Trindade, mas era o Deus vivo, é um Deus que vive. Não era um Deus inventado. Agora, do contrário, quando você vai lá para o Egito, você vai ver que eles começam a criar tradições. Por exemplo, eles acreditavam na morte, vida após a morte, por isso que eles fizeram aquelas pirâmides tão fortes lá. Então eles criaram e adoravam outros deuses, que eles davam nome a esses deuses. Então era o primeiro inimigo do povo de Deus, foi o Egito. O primeiro inimigo do povo de Deus, o Egito. E o povo de Deus sempre zelando pela palavra de Deus e acreditando no Deus Altíssimo. Só que depois dos egípcios, os israelitas foram para Israel, lá na Canaã, e ali foi dividido a herança entre as 12 tribos. Só que aí depois a gente vê aquela divisão que houve entre as 10 tribos e as 2 tribos que ficaram no sul, quando Salomão erra e passa o trono para Roboão. E o que acontece? Há uma desobediência ali, Roboão dá ouvido mais aos jovens do que aos velhos, e há uma divisão, uma ruptura nas 12 tribos, e aí a gente fica com aquela divisão do reino de Israel, que é o Israel do norte e o Israel do sul. Aí pinta mais um inimigo do povo de Deus. Porque no ano 722 a.C., existia um povo que chamava os assírios. Eles foram e invadiram Israel e destruíram aquelas 10 tribos. Só ficou a tribo do sul, que era Judá, e mais uma lá. Eu não me recordo muito bem se é Benjamim, mas eram 2, ou Simeão, se não me engano. Ficaram as tribos do sul. Então era Judá que ficou no sul, e as 10 tribos foram levadas pelo segundo inimigo do povo de Israel, que eram os assírios. Só que foi passando o tempo, aquele povo de Deus que ficou, veio mais um inimigo, porque o povo de Deus estava se voltando para a idolatria. E aí quem que levou aquele resto de judeus para a Babilônia? Eu já falei o nome, né? Os babilônios, né? Nabucodonosor pegou e levou cativo os judeus, mais um inimigo do povo de Deus. Quero que vocês contem comigo. Primeiro foi o Egito, foi inimigo do povo de Deus. Depois os assírios, que pegaram e levaram a tribo do norte. E depois veio a Babilônia. Então nós temos aqui três impérios que foram inimigos do povo de Deus. Depois da Babilônia, quem tomou conta do Império Mundial foram os medos e persas, que eram um povo também que eu vou falar com vocês que eram pagãos, que eram voltados para a idolatria. Então, com os medos e persas, aqui a gente soma 4. Vai somando aí. Egito, Assíria, Babilônia e Medopérsia. Depois da Medopérsia surge um fenômeno que é Alexandre o Grande, que toma conta do mundo naquela época e transforma a Grécia num império mundial. E aí a gente tem o quê?
5 reinos inimigos do povo de Deus. Porque eles eram inimigos do povo de Deus, porque eles eram considerados pagãos. Eram diferentes. O que era pagão? Pagão era um povo que adorava outros deuses, outros ídolos. Então, se você contabilizar aí, nós já temos 5 reinos inimigos do povo de Deus. Então, vamos lá. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e a Grécia. 5. Só que nesse inteirinho surge um grande império mundial que é dividido em 2 etapas que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Surge o Império Romano. O Império Romano, a gente tem que conhecer a história do Império Romano para você decifrar o Apocalipse. Quem que foi o Império Romano, o que ele fez, o que ele trouxe, porque no Império Romano, houve um período que o Império Romano era um império pagão. Eram os imperadores que adoravam os deuses pagãos lá. Mas há uma outra fase do Império Romano, onde é um sincretismo religioso. Quando fala sincretismo religioso, é o quê? É uma mistura. Porque Constantino, o imperador romano, ele se converte nominalmente ao cristianismo. Cara pagão, que é acostumado a adorar outros deuses, e aí introduz dentro do cristianismo o sincretismo religioso, porque ele adorava ídolos, ele era pagão. Mas aí ele falou assim, eu vou me converter ao cristianismo nominalmente justamente para ter uma jogada política ali. E quando ele se converteu ao cristianismo nominalmente, juntamente com ele trouxe as tradições com ele. Uma das tradições que Constantino trouxe foi introduzida no cristianismo como a gente vê hoje, até hoje. O que tem, por exemplo, que Constantino trouxe para o meio cristão? O domingo. Quando você vai para a Bíblia, o povo de Deus sempre foi fiel à palavra de Deus. Mas quando Constantino ele se converte ao sincretismo religioso, a mistura, ele traz o domingo porque ele adorava o sol. Eu converto ao cristianismo. Naquela época havia muitos cristãos ainda que adoravam no sábado. E o Constantino ele não proibiu a adoração no sábado, só que ele fez uma mistura. Ele falou assim, vou fazer uma jogada. Vocês podem adorar a Deus na igreja aí no sábado, mas aí vocês adoram também no domingo. E os cristãos vendo aquilo, que eles tinham sido perseguidos, agradaram. E isso aí foi introduzido em algumas igrejas, o costume. E o pior de tudo, que foi introduzida na igreja, que era a principal igreja da época, que era a igreja de Roma. Se Roma, no Império Romano, era uma das cidades maiores do mundo naquela época não existia Brasil, não existia Estados Unidos, não existia nada. Existia o Império Romano lá na Europa. E uma das maiores igrejas cristãs da época era em Roma. E o bispo de Roma, infelizmente, ele se associou com Constantino, introduzindo essas práticas pagãs dentro do cristianismo. As outras igrejas que tinham outros bispos, às vezes não aceitaram isso, mas como a igreja maior, que era o bispo de Roma, né, que era a igreja mais famosa, que eu creio que era a igreja que tinha mais membros, falou assim, vamos aceitar isso aí de alguma forma. E aí começou a introduzir dentro do cristianismo formas de paganismo. O que são formas de paganismo? Por exemplo, carnaval, isso é festa cristã? Nunca foi. Nunca foi. Carnaval, festa da carne, onde está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Isso é uma festa pagã que existia no Império Romano e que eles adaptaram para o cristianismo. Vamos, isso aí, o povo está gostando disso aí, vamos misturar. E os cristãos aceitaram. Carnaval não tem nada a ver com o cristianismo, nada. Biblicamente você não vai encontrar essa palavra carnaval. E outras festas religiosas. Ídolos pagãos, que eles pegavam ídolos, que eles adoravam ídolos e introduziram no cristianismo. O cristianismo nunca foi uma religião onde se adorasse ídolos. Vocês pegar na Bíblia, por exemplo, você jamais vai ver Jesus se prostrando diante do ídolo. Você jamais vai ver Pedro se prostrando diante do ídolo. Ao contrário, quando você vê a história de Pedro, ele sonha com um lençol, com animais puros e impuros. E o que Pedro fala?
Eu não quero essa comida aí, não. Eu nunca comi carne impura. Para você ver como que eles eram, né, afastados, que houve até um problema entre os judeus e os gentios para se adaptarem na época de Paulo, por causa da circuncisão. Eles não adoravam. Pedro nunca adorou ídolo, Paulo nunca adorou ídolo, nunca se prostrou diante de uma imagem. Isto são costumes e tradições pagãs que foram introduzidos no cristianismo. Agora, eu gostaria de partir para a Bíblia para vocês prestarem atenção no que eu vou ler aqui. Eu quero começar com 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho. 2 Coríntios, na palavra de Deus, isso é palavra de Deus escrita, e nós temos como comprovar que esse Novo Testamento aqui é o mesmo usado na época dos apóstolos. Tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou provar que o Novo Testamento e o Velho Testamento são os mesmos que Jesus usava? Primeiramente, eu quero falar com vocês, hoje é fácil de você saber disso. Hoje é fácil. Quando você pesquisa na internet assim, os manuscritos do Mar Morto, é só pesquisar essa palavra, manuscritos do Mar Morto na internet. Não tem nada a ver com a igreja adventista. Lá vai explicar que foi achado os escritos, manuscritos. Por que chama manuscrito? Porque era escrito à mão. Antigamente, como que se escrevia a Bíblia? Na mão. Eram chamados escribas, eles escreviam na mão. E como que eles escreviam na mão? Para ter mais cópias, o que acontecia? Ficava um cara aqui da frente, algumas vezes ficavam vários escribas. Um ia lendo aqui, editando. Não, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o escriba de lá ia anotando. Para ter mais cópias, que era uma dificuldade geral. Então a gente tem esses manuscritos hoje para comprovar que a mesma Bíblia usada na época de Jesus é a mesma Bíblia usada hoje. Isso é comprovado não pela igreja adventista, é comprovado pela ciência. Um livro qualquer, quando você vai, tem especialistas nesse assunto, quando você vai ver, por exemplo, o texto do Novo Testamento, você vai ver que tem mais de 5.700 manuscritos que você pode comparar um com o outro que fala praticamente a mesma coisa. Quando erra alguma coisa, por exemplo, vamos supor, às vezes o cara está anotando ali no manuscrito, né? O escriba está anotando assim, Jesus Cristo. O outro anota assim, Cristo Jesus. Vocês estão notando? Que pode haver alguma diferençazinha assim? Ou senão, quando você vai, tem um texto aqui, a gente vai ler aqui em 2 Coríntios primeiro, depois eu vou mostrar um texto para vocês aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, em diante. 2 Coríntios capítulo 13, se você até assombreava esse versículo aqui, só para vocês terem uma noção do quão importante esse versículo. Capítulo 11, verso 13. Verso 13, 2 Coríntios 11, 13 fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E aqui fala assim, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha aqui claramente. Existem pessoas que falam no nome de Jesus. Até ontem eu estava conversando com um rapaz, falando, aonde falou de Jesus está bom, cuidado. Aonde falou de Jesus está bom? Peraí, vamos ver se está de acordo realmente com a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia aqui orienta, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Você já ouviu falar sobre apóstolo de Cristo? Aí se você confia em qualquer apóstolo, você fala assim, eu vou na igreja do apóstolo de Cristo. Espera aí, será que ele é apóstolo de Cristo mesmo? Porque o próprio Satanás aqui, está falando, ele se transforma em anjo de luz. E ele não se transforma só em anjo de luz, não. Eu já falei aqui, ele personifica morto. Ele aparece, a pessoa está lá tão sentimental, rapaz, perdeu um ente querido. A pessoa perdeu um ente querido, está ali, né, ansiosa para falar, triste. E nesse momento Satanás se aproveita, ele se personifica na mesma pessoa que morreu, vem e fala com a mesma voz da pessoa que morreu, só que Satanás tem um problema, ele tropeça nas palavras.
E se você for para a Bíblia Deus orienta, jamais tenha contato com o morto. Vocês querem ver isso? Eu só vou ver com vocês aqui rapidinho, que não é nem o assunto, mas para vocês terem uma ideia do que Deus fala lá em Isaías 8. Isaías 8, versículos 19 e 20. Vou ler rápido aqui para a gente passar para o Apocalipse. Ó, Isaías 8, versículos 19 e 20, você pode anotar isso aí, fala assim, ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, necromante é quem fala com o morto, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então a Bíblia aqui é clara. Para que consultar morto? Se apareceu, eu estou falando com você, eu vim sozinho nessa estrada aí, um breu danado. Se aparecer um defunto ali na minha frente, eu sou o primeiro a passar de moto por cima dele. Porque eu sei que não é a pessoa. Se você tiver que ter medo, você tem medo de vivo. Eu tenho medo, eu tenho um pouquinho de receio, porque eu fui assaltado na estrada por ladrão, mas ele estava vivo. Não é um morto que apareceu na minha frente. Entendeu? Agora, se caso, vamos supor, seja meu ente querido, a meu avô, lá de trás, eu conheci meu avô. De repente, estou andando no meio da estrada aí, está meu avô lá, ô, meu netinho vai para o inferno. Entendeu? Vai para o inferno que eu não tenho nada a ver com isso. Porque o defunto está morto. O defunto está morto lá, que está aquilo ali personificado é o diabo. Então, se caso acontece alguma coisa, vocês podem ficar tranquilos. Que em nome de Jesus, clama o nome de Jesus e o sangue dele, que o diabo foge na mesma hora. Amém. Oi? Deixa eu fazer uma observaçãozinha pequena. Pode. Na minha casa, uma vez, morou um rapaz, que morava aqui, ó, e certo dia ele falou comigo, a mãe dele tinha morrido, e falou assim, você acredita que minha mãe apareceu para mim no meu quarto? Mas eu já tinha entregado ele a mensagem que Satanás personifica a pessoa e parece assim. Só que quando eu vi ela, eu vi que o que você falou comigo, eu reparei. Nunca parece perfeitamente. Tem, né? Uhum. Ele falou assim, ela tinha o pescoço muito comprido, eu vi que não era minha mãe. Não, mas... Não, olha pra você ver como é que Satanás tenta seduzir as pessoas. Apareceu dentro da minha casa. Ali eu morava aqui, ó. Eu posso até falar quem foi esse. Era o Sebastião Pedro, que morava comigo todo mundo. Conhece o Sebastião Pedro, conhece? Quando a mãe dele morreu, ele foi morar na minha casa, né, Brasil? Foi. E aconteceu isso com ele. Ele disse, Paulo, ainda bem que você tinha pregado para nós. Ele falou, seu diabo que parece. Não era minha mãe. Eu falei, desaparece daqui, Satanás. Amém. Mas isso é claramente, Mas isso que o Paulo falou é mais pura verdade. Ele tem essas artimanhas. Exatamente. E o problema, sabe o que vai acontecer? Satanás aparece para o ser humano para distorcer a Bíblia. Exatamente. Quando ele aparece, por exemplo, em forma de alguém que morreu, ele vai falar assim, esse negócio de sábado, rapaz, às vezes o cara está frequentando a igreja, isso não existe. A palavra de Deus, isso aí é do passado, isso não resolve, você não dá muita atenção para isso não. Sempre Satanás ele vai tirar a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Você aparece, eu estava vendo um vídeo assim que é até cômico, né? Um senhorzinho de idade, que ele tinha muito medo de disco voador. Aí o cara pegou um drone desses drones que está agora novo aí, de noite botou um troço lá iluminando, e aí esse cara olhando de longe, o drone por cima do senhorzinho, aí ele começou a correr. Nossa, o disco voador, esse é de outro planeta. Esse tipo de coisa é tudo artimanha de Satanás, tudo. Existem seres de outros planetas, existem seres santos, existem anjos, mas não com esse propósito. Satanás ele tem poder para isso. Tanto é que ele vai personificar o próprio Cristo nesses últimos dias. Algumas pessoas vão ser enganadas porque vai estar lá Jesus personificado do jeito que é pintado nas imagens aí. O último engano de Satanás é você levantar a mão e falar que trocou o sábado para o domingo. E isso é antibíblico, isso não está na Bíblia. Agora, o que Jesus orientou? Se você ver acontecer isso aí, fuja para os montes. Porque se você falar assim, eu sou forte, eu sou cristão, você corre um risco muito grande de sofrer tipo uma hipnose, que esses negócios eu não acredito muito não, mas Satanás ele tem poder de manipular a sua mente. Você quer ver uma coisa? Você já ouviu falar de ilusionista? Já ouviram, né? É um homem, ele consegue fazer uma mágica aqui na sua frente e te enganar. Ele pega um negócio aqui e desaparece. David Copperfield, que é daqueles que fez até desaparecer a Estátua da Liberdade, não sei.
Você olha assim e fala assim, nossa, que fenômeno, um homem faz. Agora você imagina, se um homem faz, quanto mais o diabo. Misericórdia. Quanto mais o diabo. Um homem consegue, às vezes, enganar a gente de forma de ilusão, quanto mais Satanás. Então, a gente tem que ter cuidado, porque ele está trabalhando nesses últimos dias. E aí, entrando agora no Apocalipse 17, igual eu falei para vocês, que há muita semelhança no texto de Apocalipse. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Daniel, antes de entrar no capítulo 17. Daniel é assim: Nabucodonosor sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, prata, bronze, perna de ferro. Aí ele fala sobre os impérios que iriam acontecer e os dedos da estátua. Só no capítulo 2. Quando você vai lá para o capítulo 7, parece tipo como é que eu vou falar, um binóculo que amplia. Daquela estátua ele começa a ampliar, aí ele vê 4 animais, e ali ele começa a detalhar a história, conta mais detalhada. No capítulo 8 ele detalha mais um pouquinho, no capítulo 9 ele detalha mais um pouquinho. Quando ele vai para o capítulo 11, você quase não vê pregação sobre o capítulo 11 de Daniel, quase não vê. Mas ali no capítulo 11 ele detalha ponto por ponto até o versículo 14, tudo que aconteceu. Inclusive ele fala de Cleópatra, né? O relacionamento que teve Júlio César com Cleópatra lá, Marco Antônio. Então depois dá uma virada na história, e você vê poucas vezes falando, porque a gente não tem uma interpretação tão precisa depois. No capítulo 17 do Apocalipse acontece quase a mesma coisa. Você vai lá no capítulo 12, você que esteve aqui, você estudou com a gente, nós estudamos sobre a mulher pura, virgem. O que é uma mulher pura e virgem? É uma igreja verdadeira, pura. Agora, quando você vem para o capítulo 17 aqui, ele vai ampliando a história, e você chega aqui na grande meretriz. Aqui começa a contar a história da grande meretriz. Eu vou ler aqui esse versículo aqui a partir do versículo 1, e você vai ver. Se uma mulher virgem era uma igreja pura, uma prostituta é uma igreja o quê? Corrompida. Falsa, corrompida. É o contraditório. Então existe uma igreja pura e existe uma igreja corrompida. Embasado em que eu falo isso? É na história. Porque não está um nome aqui, mas está as características de uma igreja que deturpou a palavra de Deus, colocou a Bíblia de lado e colocou a palavra humana em primeiro plano e falou que o homem é infalível. O homem não falha. O líder da igreja não falha. E a gente sabe que o ser humano é falível. O único ser infalível que morreu nesse mundo foi Jesus Cristo. O único que não teve pecado, e que a palavra de Deus fala. É o único que pode fazer a intercessão entre Deus e o homem. A Bíblia fala quem que é? Jesus Cristo, o homem. Não existe nenhum outro ser, em parte nenhuma do universo, que possa interceder por você, a não ser Jesus Cristo. Não tem. Ah, mas a mãe de Jesus, isso é um conceito de tradição que não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Com todo respeito que eu tenho aos irmãos aí que acreditam, só que isso não é bíblico, a gente não pode aceitar. Eu estou falando assim, segundo a palavra de Deus, a forma de analisar do cristão. Isso não existe. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, ponto. Ah, mas São Pedro pode mediar. São Pedro está lá no cemitério. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo lá em Roma. Está morto, virou pó. A Bíblia fala que quando o homem morre, vira pó. Ele está aguardando o último dia. Se você quiser ler lá em João capítulo 6, você vai ver os versículos finais ali, que Jesus fala 3 vezes assim, ó: eu ressuscitarei o quê? No último dia. Então quer dizer, vai haver uma ressurreição no último dia. Qual é esse último dia? Quando Jesus voltar. Está claro ali. Eu o ressuscitarei no último dia. Antes disso não vai haver. Pedro morreu, está no cemitério. Paulo morreu, está no cemitério. O único que tem poder de, quando chegar
bradar e mandar o pessoal ressuscitar é Jesus Cristo. Amém. Ele foi o primogênito que ressuscitou e ele tem poder porque ele é Deus. Amém. E a gente vê isso na Bíblia. Então, quando você vai aqui em Apocalipse, a partir do primeiro versículo, ó, você vê assim, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quando você lê isso aqui, muitas águas, a Bíblia fala assim, você lê um pouco aqui e um pouco ali. Você vê aqui, quer ver? No versículo 15. Eu quero que você leia para você colar, juntar esse quebra-cabeça. Olha só. Veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças, falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então essa meretriz, ela está colocada em muitas águas, ou seja, uma igreja corrompida colocada em muitas águas. O que significa essas águas? O próprio Apocalipse fala aqui no versículo 15. Olha como é que é claro, o Apocalipse interpretando o Apocalipse. O que fala aqui no versículo 15? Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são o quê? Mas o quê? Olha como é que é simbólico, olha só. Uma igreja corrompida, uma prostituta é sentada sobre os povos, admirada pelo mundo todo. Então essa aqui é uma igreja admirada pelo mundo todo. É a igreja adventista? Tem nome às dúvidas. Que nós, mais povo adventista seja conhecido no mundo, eu estou falando assim, pelo mundo aí de fora. Quando você vê presidentes, governadores, poderes do mundo se voltando só para um poder religioso, você tem que perceber, falar assim, nossa, quem que é a igreja mais admirada assim pelo mundo aí fora? Que tem mais poder material aí no mundo aí fora. Aí você começa a montar o quebra-cabeça. Porque uma prostituta é uma igreja corrompida que corrompeu a palavra de Deus e se assenta sobre os povos do mundo e engana todo mundo. E você vê isso aqui, por exemplo, no versículo 2, quando fala assim: com quem se prostituíram os reis da terra, e como o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, quando fala aqui de bebida, a prostituta é a igreja corrompida. Ela fez uma bebida, é uma prostituta que fez ali uma bebida, e a bebida faz o quê? Entorpece a pessoa fica sem discernir. E ela começa a dar bebida para os reis da terra, para os seres humanos, para as nações, para as multidões. Toma um golinho, toma aqui mais um golinho, toma aqui a bebida. E aí vai embebedando os reis da terra com o quê? Com falsos o quê? Doutrinas. Doutrinas que não tem na Bíblia. Falsas mensagens. A igreja corrompida faz uma bebida e fala assim: presidente Biden dos Estados Unidos está aqui, ó, toma um golinho. Aí ele vai lá e toma um golinho sem pesquisar na palavra de Deus. Vai ser enganado. Qualquer um corre o risco que não corre a palavra de Deus de ser enganado, porque se até Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais nós. Ah, mas o líder religioso falou, meu líder religioso falou. Deus dá o direito a cada um de escolher o que você quer. Se o seu Deus é o líder religioso, segue ele. Ah, meu Deus, eu não consigo ficar sem o meu líder religioso. Tem gente que não consegue. Eu não consigo ficar sem o meu líder religioso. Então, seu Deus está sendo o líder religioso. Outros se apegam no horóscopo, né? Horóscopo, ou mesmo igreja. Ah, mas eu não consigo ficar sem a minha igreja. Às vezes é uma igreja que você vai ver pela Bíblia que está corrompida. Quem que é seu Deus? É o Deus vivo lá do céu, Jesus Cristo, ou a igreja onde você frequenta? Quem que é seu Deus? É o Deus vivo lá de cima, ou o pastor que fala com você? Aí você tem que tomar uma decisão. Porque Deus não nos deixou a cego no mundo sem a Bíblia Sagrada. Eu estou falando isso embasado em fontes que eu tenho. É só não ser preguiçoso, pesquisar na internet o que aconteceu na história da religião, desde o Império Romano até os nossos dias.
Uma igreja corrompida, e a gente vai ver de onde que é essa igreja, que fala a região dessa igreja, que corrompeu as doutrinas bíblicas e embebedou todo mundo na terra. Se você falar mal de uma igreja, eu vou colocar nome aqui, mas às vezes você corre o risco deles até te matar. Porque você vai falar o nome, mas você não pode falar da minha igreja. Aí acontece a mesma história daquele Gideão. Gideão, se você for lá no livro de Juízes, você vai ver que eles tinham, o povo de Israel lá fez um ídolo, e eles começaram a adorar o ídolo, e Deus falou assim, vai lá e quebra aquele ídolo. Não estou falando para ninguém aqui quebrar ídolo de igreja nenhuma, tá, gente? Isso não é dever de adventista. Eu não vou lá numa igreja e quebrar ídolo de ninguém. Estou falando de história que aconteceu na Bíblia, que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Mas Gideão pegou no povo de Israel, dentro do povo de Israel, pegou lá e foi e quebrou o ídolo. O que aconteceu? O próprio povo de Israel chegou lá, você pode ler lá em Juízes depois, chamou o pai de Gideão e falou, ó, quem quebrou esse ídolo aqui? Aí eles souberam que era Gideão. Então ele falou assim, me dá Gideão que eu vou matar ele. Aí o que o pai dele falou? Se aquele lá é um Deus, deixa ele resolver, ué. Deixa Deus resolver, está quebrado lá, não é Deus. Que ele haja por ele, destrói a vida de Gideão. Não é um Deus. O Deus é Deus, então ele reage. Ele junta os cacos que ele está quebrado lá no chão e vai para cima de Gideão. Aí foi sim que o povo não fez.